Bom dia, pessoal. Nós já estamos ao vivo. Vamos começar aqui o nosso evento com a nossa presidenta Elise Corrêa. Elise, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Que alegria a gente poder estar hoje aqui com essas mulheres que são tão representativas na área jurídica, na advocacia. Eu agradeço imensamente a Larissa, a Dione, a Adriana, a Noélia, a Luciane e a todas e todos que estão nos assistindo hoje. Né? A presença de vocês que faz com que a gente movimente as nossas redes sociais. Eu agradeço imensamente por hoje, né? E para iniciar a live, eu preciso anunciar que a Brat, essa semana, protocolou três amigos cores, né? Exatamente sobre o tema da igualdade salarial na DI 7631, na ACP 625 e 20, que está sendo movida pela Federação das Indústrias de Minas Gerais, no TRF6, na ADI 7631, que eu falei, que está sendo movida pelo Partido Novo, e na ADI que está sendo movida pela CNI 7612. Então, assim, todas as três discutindo sobre a lei da igualdade salarial, que esse ano ela fará 2 anos, né, e ainda não tem a sua efetividade, exatamente em razão das discussões que estão ocorrendo no âmbito do judiciário. As empresas, elas teimam em não aplicar uma lei básica que ela já está um direito que já está garantido constitucionalmente, né, de igualdade salarial, mas que as empresas, tanto é que a CNI, a FIEG e o Partido Novo são as três entidades que estão hoje questionando a legislação. Então, eu tenho muito orgulho de, por outro lado, estar com essa atuação, né, firme, forte e consistente da ABRAT como amigos cores nessas três ações. Né? Por outro lado, né, e eu não vou tomar muito tempo, porque eu acho que hoje eu quero mais ouvir essas mulheres poderosas, empoderadas que estão aqui para falar para todas nós, né, vou traçar rapidamente os desafios, né, da atuação da mulher no âmbito da justiça do trabalho. E eu acho que nossa atuação ela é grande, a gente tem muitos desafios pela frente, porque apesar da gente hoje, e a nossa querida Dione poder falar que hoje nós somos maioria, né, Dione, na OAB, né, somos mais de 50%, e também termos mais mulheres advogadas na Justiça do Trabalho, mais magistradas na Justiça do Trabalho. Infelizmente, nos cargos de liderança, a gente continua não tendo essa visibilidade. Isso a gente vê nitidamente quando vai subindo, né? Vamos indo para TRT, TST, então a gente vê que os cargos, né, de desembargadoras, de ministras, eles vão se diminuindo. Igualmente também as mulheres nesses tribunais, né, elas ficam mais na atuação de primeira instância, e isso é um reflexo, inclusive, dos escritórios, que os grandes escritórios, em sua maioria, os sócios também acabam sendo homens, né? E quando são mulheres, a gente vê também com a questão da desigualdade remuneratória. Então, assim, eu acho que a gente tem grandes desafios ainda. Tem a questão do respeito também dentro da tribuna, né? E aí a gente sai um pouco até da esfera trabalhista, que é uma justiça que é muito mais acolhedora para mulheres, mas a gente indo para a área tributária, a área criminal, a mulher sofre um grande óbice ainda dentro dos tribunais para ter o respeito por sua competência, a qualidade do seu trabalho. Então, assim, eu acredito que a gente tem muitas lutas, muitas vitórias a celebrar, né? E agora temos ainda muitos desafios para desatar, e é isso. Eu trouxe essas reflexões aqui porque eu quero ouvir vocês. E aí?
o que que a gente pode fazer para alcançar um pouquinho dessa igualdade, para a gente poder tirar um pouquinho dessa desigualdade e continuar caminhando. Meninas, é com você. Agradeço imensamente a presença mais uma vez. Obrigada, viu? Obrigada, querida Elise. Vamos aqui dar sequência, pessoal, mas sempre eu gosto de enfatizar que eu quero convidar vocês a fazerem a inscrição no nosso canal da Abrat aqui no YouTube, para a gente não perder nenhum conteúdo de qualidade e fortalecer aqui a nossa rede, que é uma rede de apoio e troca. Então, curtam a transmissão, vão naquele dedinho lá, deem um like, deem um joinha, que fica aqui embaixo do vídeo, compartilhem o link para divulgar o nosso evento e fiquem muito à vontade para mandar perguntas aqui no chat, sugestões. A participação de vocês é essencial para enriquecer o nosso debate. Afinal, nós estamos aqui num espaço de reflexão e de resistência. E também não deixem de acessar o site da Abrat para conhecer os materiais lá incríveis que são produzidos pela nossa escola. Tem pessoas ali de alta qualidade, vocês vão encontrar conteúdos gratuitos e excelentes. Inclusive, recentemente saiu um artigo da doutora Luciane Toes e da doutora Adriana Lamonier, tratando da nova redação da NR1, que foi analisada ali na perspectiva da saúde das mulheres trabalhadoras. Vale muito a pena conferir. Mas, bem, começando aqui, eu vou ficar como mediadora desse evento. Eu sou Larissa Matos, estou diretora da Escola da Abrat, sou advogada trabalhista, falo aqui de Natal, Rio Grande do Norte, nordestina, Potiguar, como a minha querida Noélia Sampaio, que é nordestina, não é potiguar do Piauí, mas é nordestina como eu. Então, pessoal, é uma honra estar aqui. Esse evento é bem importante, porque é um evento não só simbólico, mas é um evento de resistência, de reflexão sobre a atuação das mulheres advogadas na Justiça do Trabalho. Estamos aqui com a doutora Dione, que é assim, a nossa representante ali no Conselho Federal, a nossa presidenta ali da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Agradeço demais, doutora Elise, pela oportunidade de a gente ter esse espaço de diálogo e troca. Isso aqui é um esforço da Abrat nesse sentido, e agradeço também a todas as convidadas aqui e todas as pessoas que vão estar conosco prestigiando o nosso evento. Estamos aqui para discutir temas que vão muito além da técnica jurídica. Vamos falar sobre a atuação das mulheres advogadas na Justiça do Trabalho, falar sobre resistência, sobre enfrentamentos de barreiras sistêmicas, estruturais, e principalmente sobre esse machismo que permeia demais o nosso sistema de justiça e a nossa própria advocacia. Nós sabemos muito bem que o machismo ele é estrutural, ele é uma realidade inegável, ele se manifesta de modo até cruel na nossa vida cotidiana e muitas vezes também deslegitima as nossas falas, as nossas competências, os nossos posicionamentos. Então, essa dificuldade em ocupar espaços de poder, muito bem traçada ali pela nossa presidenta, isso que vai ser abordado. A doutora Noélia, por exemplo, vai falar da questão da solidão profissional das mulheres advogadas, e teremos aqui com Luciane Toes também, que é uma pessoa estudiosa, pesquisadora de gênero, também fazendo abordagens essenciais. A doutora Adriana Lamonier também, que é uma atuante, uma advogada atuante no sistema sindical. E vamos fechar nossas falas aqui com a participação da nossa presidenta, a doutora Dione, que aí nos abrilhanta no sistema do Conselho Federal. Então, minha gente, eu vou começar aqui passando a palavra para a doutora Luciane Toes. Luciane, o microfone aí pode abrir, sinta-se à vontade, esbanje todo o seu conhecimento, que a gente adora ouvi-la. Bom, bom dia, bom dia. Meu nome é Luciane Toss, eu sou uma mulher branca, ruiva, estou usando uma blusa azul marinho de renda, estou aqui atrás de mim, se observa o meu escritório de trabalho, né, com os meus livros e tal. É uma honra, mais uma vez, estar aqui numa atividade da Abrat, com estas mulheres que aqui estão, né, mulheres que são já parceiras, não só de elaboração, de discussão, de militância, mas parceiras afetivas, minhas parceiras afetivas. Então, é uma alegria para mim, no dia 8 de março, estar com vocês aqui, gurias, e com esta audiência aqui também, que é super qualificada. A Abrat sempre tem
uma audiência nas suas atividades que é colaborativa para a gente. Então, é muito sincero quando eu digo que é um prazer para mim estar aqui hoje de manhã. Eu não posso começar a minha fala sem fazer 2 registros bastante importantes. Um deles é bradar aqui um grito que hoje vai estar em praticamente todas as manifestações públicas do 8 de março, que é o Libertem Sônia. Sônia é uma empregada doméstica retirada da sua família quando tinha 9 anos, é uma mulher cega, foi resgatada recentemente na casa de um desembargador de Santa Catarina em uma operação do Ministério Público do Trabalho. Incrivelmente, ela foi devolvida para o seu cativeiro por ordem judicial. A família da Sônia está disputando na justiça o direito de tê-la perto, de cuidar dela e dar a ela, no final da sua vida, porque ela é uma mulher já com alguma idade, o convívio, ou a experiência de um convívio afetivo e familiar. Então, libertem Sônia. A segunda referência que eu não poderia deixar de fazer aqui é que há uma semana nós perdemos a sindicalista e militante Luísa Batista, que faleceu de câncer aos 68 anos de idade, e ela trabalhava como empregada doméstica desde a sua infância, mas ela se firmou entre nós como uma das maiores e mais importantes vozes na defesa das trabalhadoras domésticas, não só no Brasil, como internacionalmente. Então, Luísa, presente. Quando a gente fala em prerrogativas da advocacia, a gente está se referindo a um conjunto de direitos que vão garantir, sobretudo, o livre exercício da profissão. Na Conferência da Mulher Advogada de 2023, a conselheira federal Ariana Garcia, de Goiás, apresentou uma pesquisa feita pela OAB, pelo Conselho Federal, onde 80,6% das advogadas já se sentiam, ou já tinham se sentido ameaçadas no seu exercício, seja nos escritórios de advocacia, seja no sistema, na operação do sistema de justiça, simplesmente por serem mulheres na atuação profissional. A Ariana também indicou que uma grande quantidade de interpelações no sistema de justiça tinham o objetivo de vulnerabilizar a atuação dessas advogadas. O direito, historicamente, sempre foi um espaço dominado por homens, né? Durante séculos, as mulheres foram excluídas dos tribunais e da advocacia. Mas, apesar dos avanços que a gente fez, muito bem referidos por Elise aqui, onde 50% das pessoas inscritas nos quadros da OAB são mulheres, a gente ainda tem uma dificuldade, uma série de barreiras no exercício dessa profissão, né? Os números de mais de 50% de advogadas não reflete a igualdade nem das condições de trabalho, muito menos do respeito às prerrogativas específicas das mulheres advogadas no exercício da profissão. Prerrogativas, né, para um público mais geral, que não seja um público da advocacia, são aquelas garantias estabelecidas no Estatuto da OAB e na Constituição, que são fundamentais, essenciais, eu diria, para assegurar a independência e a dignidade do exercício profissional da advocacia. E aqui eu vou destacar o artigo 7º, inciso 20, que fala da proteção contra ofensas e desrespeito no exercício da profissão. Esse mesmo artigo 7º vai trazer prerrogativas específicas lá no 7A para as mulheres. Mas, além dessas prerrogativas gerais, a gente vai ter, então, as prerrogativas específicas das mulheres, que vai ser destinada a advogadas que são mães ou responsáveis por crianças até 12 anos, são gestantes, lactantes, adotantes ou responsáveis por crianças. Quais são essas prerrogativas, Luciane? Bom, poder se afastar de atos presenciais sem prejuízo da atuação profissional. Então, a advogada pode ser dispensada das audiências e demais atos processuais sem prejuízo da sua atuação, nem, ou tampouco do processo. Então, esse objetivo é bastante importante, porque a lei aqui está prevendo garantias que viabilizem o exercício profissional com combinado, conciliado com a maternidade, ou seja, um dos grandes marcadores de exclusão das mulheres do mercado de trabalho é a maternidade. Quando nós estabelecemos prerrogativas específicas para mulheres advogadas que estejam em situação de gestação, lactação, sejam adoçantes ou sejam responsáveis por crianças até 12 anos, nós não estamos atuando só
na questão do exercício profissional, mas minimizando impactos importantes que a mulher sofre, ou seja, as penalizações profissionais que a mulher sofre por ter optado pela maternidade. Outra questão relacionada a isso é a priorização na realização de audiências. As advogadas têm direito de priorizar a ordem de audiências, evitar esperas, né, que prejudiquem a sua saúde ou que afastem a possibilidade de maior convívio com a criança. Isso inclui a prerrogativa de sustentações orais privilegiadas e antecipações de pauta. Além disso, a advogada, conforme o Estatuto da OAB, tem também acesso a vagas reservadas, assentos prioritários e locais apropriados para amamentação. Uma boa parte dos tribunais regionais do trabalho tem espaços de amamentação, mas isso não é um espaço muito frequente dentro dos fóruns trabalhistas. O Código de Processo Civil ainda vai estabelecer, lá no artigo 313, inciso 9, a suspensão de prazos para advogadas gestantes, lactantes ou adotantes. Bom, essas são as prerrogativas específicas para advogadas nesta condição de maternidade, condição de cuidado. Essas prerrogativas não são privilégios, são medidas necessárias para garantir que as mulheres não sejam excluídas ou penalizadas no exercício da advocacia em razão da sua opção pela maternidade. No Brasil, essas políticas de diferencialidade, que vão adotar padrões normativos que se destinam às mulheres, fazem parte de uma prática legislativa bastante antiga. E esses marcos legislativos vão estabelecer o que a gente pode chamar de um microsistema normativo de proteção ao trabalho da mulher. As advogadas não estão fora desse microsistema de proteção. Isso vai abarcar um expressivo número de textos legais que têm como objetivo estabelecer direitos, prerrogativas ou premissas que mitiguem ou minimizem as desigualdades existentes e constatadas de gênero dentro do mundo do trabalho. Então, o artigo 7A da OAB trabalha nesta lógica, a lógica de incluir ou minimizar ou mitigar violências que a mulher sofra no seu exercício profissional. E apesar da previsão legislativa, a gente presencia muitas advogadas ainda enfrentando dificuldades no respeito a essas prerrogativas. Mas quais são essas dificuldades, Luciane? Tribunais e magistratura que não cumprem as normas, dificulta a suspensão de prazo, não reconhece a prerrogativa de sustentação oral privilegiada, não antecipa a audiência, a falta de espaços adequados para as advogadas lactantes nos fóruns e nos tribunais, o desrespeito em audiências onde as advogadas são frequentemente interrompidas ou subestimadas, casos de assédio moral e sexual dentro do ambiente jurídico, dentro da formação das advogadas, dentro das graduações das universidades. Né? Nós tivemos recentemente um caso emblemático no CNJ de aposentadoria de um magistrado de São Paulo, o famoso professor e juiz, que assediava alunas e advogadas. O que é fundamental nessa nossa questão aqui? O fundamental é o respeito às prerrogativas da advocacia feminina, não como uma questão corporativa, destinada apenas às mulheres que atuam na advocacia. As discriminações que envolvem o fato de elas sofrerem violências por serem mulheres são discriminações naturalizadas na sociedade. Toda fala nesse sentido dentro do judiciário envolve, doutora, eu estou com a pauta cheia, doutora, eu já estabeleci a ordem de preferência, doutora, o seu cliente vai ser prejudicado se eu suspender essa audiência porque a senhora está grávida, doutora, a senhora está tumultuando a minha sessão, eu tenho muitos processos para julgar hoje, o que as mulheres querem agora? Vão querer um chazinho também? Essas são frases ouvidas pelas advogadas quase que cotidianamente quando elas postulam o respeito às suas prerrogativas. Então, é fundamental que a advocacia feminina continue exigindo o cumprimento das prerrogativas e denunciando as violações, mas também é nosso dever, como sociedade, como profissionais do direito, exigir que essas normas sejam cumpridas e que o respeito a essa advocacia, esse exercício da advocacia feminina seja efetivo. A OAB tem avançado em algumas questões, a gente está bastante feliz com
a doutora Dione na Comissão Nacional da Mulher Advogada, porque a gente conhece o compromisso que ela tem com a defesa das prerrogativas das mulheres advogadas, é uma advogada feminista, mas a advocacia feminina não pode ser vista como uma luta individual, né? Ela tem que ser uma transformação coletiva. Então, quando a gente garante o pleno respeito às prerrogativas das advogadas, a gente não está fortalecendo só aquela advogada. A gente está fortalecendo o sistema de justiça como um todo e a gente está fortalecendo laços de igualdade, fortalecendo pressupostos de igualdade e justiça para a sociedade, né? É importante que cada uma de nós continue ocupando esses espaços, exigindo esses espaços e tendo dos nossos parceiros, companheiros, colegas da advocacia, as parcerias necessárias para que a gente possa seguir atuando, apesar de todos os limites impostos. E aí, para o machismo, para o sexismo, para o racismo e para as homofobias presentes no judiciário, o meu recado final é: nós feministas ainda estamos aqui. Muito obrigada, Larissa. Luciane, você sabe que eu sou sua fã, mas assim, é sempre muito, porque é sempre muito agradável te escutar. E sempre eu tenho que aprender mesmo te escutando e a gente conversando várias vezes. E aí, minha amiga, eu faço uma pergunta aqui. O que que você acredita que pode ser feito de modo imediato para ajudar a conter essas situações de desrespeito às mulheres, às advogadas? Bom, eu acho que a primeira, já que a gente está aqui na Abrat, né, e está falando, pelo que eu vejo aqui do chat, com muitas pessoas que estão na representação, a primeira questão é se posicionar a favor das advogadas. Sem tergiversar. Ah, não, mas é isso. Ah, não, mas ela é não sei o quê. Ah, não, mas ela atrasou. Ah, não, mas o julgador é... Não. A primeira posição das associações é se posicionar a favor do cumprimento da prerrogativa. E isso é uma posição a favor da mulher advogada. O nosso problema, e eu sempre digo, quem me conhece, que a gente está sempre atrás das disputas, das pautas da Idade Média, é exatamente por isso. Porque a pauta, a mulher, a situação específica, ela é sempre secundarizada, sempre, eu digo sempre, ou quase sempre, secundarizada por outros marcadores que são considerados igualmente importantes. Por mais que a gente faça o discurso aqui dizendo, olha, a gente tem que ter a parceria dos nossos colegas, os nossos colegas advogados homens têm que comprar as nossas brigas porque o sistema é patriarcal, é sexista, é machista, é masculinizado, nós precisamos que as associações tenham muito claro que se a associação tergiversar sobre a defesa daquele caso, a gente fica solitária naquele lugar, né? Então, isso é importante. Eu acho que a primeira coisa é isso. É as representações decidirem politicamente se isso é uma questão importante ou não. E se for uma questão importante, ela tem que ser levada com esta importância, né? Para quem não sabe, nós aqui, que estamos aqui, a gente se conhece, a gente se reuniu, se conheceu lá durante a pandemia. Eu vou tomar um pouco do tempo, Larissa, porque eu acho que essa história é importante. Porque nós nos reunimos, o que nos reuniu, a Larissa foi uma das pessoas responsáveis, mas o que nos reuniu foi o fato de nós integrarmos associações de representação. E aí, esse foi o nosso mote, a Abrat foi o nosso mote, todo mundo que fazia parte de associações, que tinha alguma representação, e nós nos reunimos para escrever e dar espaço para as mulheres escreverem, as mulheres advogadas escreverem. Por quê? Porque nós constatávamos o seguinte, que a advocacia tem um amor platônico pela magistratura, então abre espaço muito, sempre, as associações sempre abriram muito espaço para a escrita e para a palestra da magistratura, né? Claro, tem razões políticas, mas a gente percebia isso, e nós não tínhamos produções só de advogadas trabalhistas. E nós conseguimos construir 4 livros com esse grupo, em 4 anos. Um livro por ano, um na pandemia, inclusive. Isso mostra que as advogadas têm abertos os espaços, nós estamos aí para ocupá-los. Então,
eu acho, o meu papo aqui poderia ser aquele papo que a gente faz e vai fazer hoje durante o dia em várias coisas que nós participarmos, a sociedade, o machismo estrutural, mas as associações têm responsabilidade pela naturalização de determinados comportamentos no judiciário. E é importante que a gente diga isso aqui. Então, por que a gente sempre fica feliz com a Abrat abrindo espaço? Por conta disso, porque é o espaço importantíssimo para a gente dizer, olha, a gente tem aqui um espaço onde as advogadas podem recorrer para a defesa das suas prerrogativas. Por que a gente comemorou tanto Dione, minha querida amiga, estar na CNMA? Porque a gente sabe que a Dione não tergiversa sobre a pauta. A Dione é uma feminista, é uma advogada feminista de pauta. Então, nós vamos ter uma gestão feminista e antirracista, anti-homofóbica na CNMA. E isso para nós é muito importante. Então, o primeiro passo é esse, Larissa, é defender a pauta e defender a mulher que está sofrendo violência, independente de, né, do que isso, não independente, assim, porque eu acho que não são também todos os discursos femininos que a gente deve defender, mas no que diz respeito à constatação de violências sofridas por mulheres, acho que a gente coloca muitos poréns, né? Ah, não, mas é fulano, ah, não, mas é não sei o quê, ah, não, mas se a gente brigar por isso, a gente... Sabe, eu acho que está na hora da gente priorizar a pauta. Eu acho que esse é o meu principal recado, assim. Excelente. E aproveitando que você muito bem lembrou para se autodescrever, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, longos, eu estou com um vestido rosa e atrás aqui tem a minha pequena biblioteca. Obrigada por essa lembrança, Luciane, ela é essencial. Inclusive, uma vez em sala de aula, uma aluna que tinha deficiência visual, quando eu comecei a aula, eu comecei a me autodescrever, e eu aprendi isso com outras mulheres, não criei da minha cabeça. Ela falou e elogiou isso, que era essencial, e pediu para eu descrever os slides. Aqui a gente não tem slides, né? Mas nós temos 6 mulheres, e aí vocês se lembrem de fazerem a autodescrição. Noélia, a palavra é sua, a doutora Noélia, que fala aí do Piauí, vai falar sobre a solidão da mulher advogada. E só um detalhe em relação à fala da Luciane: como é importante se coletivizar. O sistema associativo ele é imprescindível na nossa sociedade, que é uma sociedade que se pauta pelo individualismo, infelizmente. Então, é extremamente importante. Eu conheci todas as mulheres aqui no sistema associativista. Foi a doutora Dione, eu conheci por meio da doutora Sara Hakim, de São Paulo, que é uma mulher que puxa muito outras mulheres, que é uma mulher de associativismo, que é uma mulher que carrega várias outras mulheres. Agradeço aqui publicamente a doutora Sara Hakim por tudo que ela fez para engajar aquele coletivo, Luciane, na época da pandemia. Ela foi uma aguerrida nessa coletivização de nós mulheres, e aí eu tive o prazer, o privilégio de conhecer a doutora Dione, que hoje eu consigo e posso chamar de minha amiga. Bem, e aí eu conheci também a doutora Noélia do Piauí, conheci a doutora Adriana Lamonier em Minas, conheci a Luciane no Rio Grande do Sul e conheci a minha presidenta aí, que fala de Brasília. Então, assim, é essencial, pessoal, esse associativismo, não só para as mulheres, para todos nós, advogados, advogadas, trabalhadores, trabalhadoras. É no associativismo que a gente cresce e cria resistência e promove lutas. Bem, vamos lá, doutora Noélia, o microfone é todo seu. Bom dia, novamente, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo, bom dia, minhas amigas e irmãs, né? Como Larissa bem disse, que encontramos no coletivo. Eu estou muito feliz por esse reencontro nesse dia especial. Feliz dia para todas as mulheres, não só hoje, mas todos os dias, que nós possamos viver sem violência, sem assédio, que tenhamos uma vida em paz. Bem, a mim coube falar sobre a solidão da advogada trabalhista na audiência. E não dá para falar nesse tema se não falar na solidão da mulher como um todo, pelo fato de, como bem disseram antes de mim, uma sociedade patriarcal que nós temos e machista. Muitas vezes nós nos fazemos de fortes porque nós precisamos estar fortes para nos protegermos, criamos um muro de proteção.
E sobre a solidão da mulher, muito tem se falado sobre isso. Nós temos autoras, né, com nomes relevantes que falam sobre isso, ativistas que têm se debruçado sobre esse tema, e em especial a solidão da mulher negra. E o que significa essa solidão? É estar só, é estar sozinha? Não necessariamente isso, mas é um estado de isolamento onde outras pessoas nos colocam, e isso tem afetado demais o estado mental das mulheres. E sobre solidão, solidão das mulheres, a gente pode falar de vários tipos aqui, minhas amigas. A solidão na prisão. Quem visita as mulheres na prisão? Muitas vezes elas entram na prisão até mesmo em razão do companheiro e este mesmo o abandona. Temos a solidão da mulher na política. Como a gente vê os ataques diferenciados, voltados para os homens na política e voltados para as mulheres. Quando são para as mulheres, são mais baixos, são usados com termos chulos, sempre tentando diminuir a mulher como pessoa. E aí nós temos a solidão na família, a solidão na velhice, e essa é bem cruel, porque ela vem junto com o preconceito. Nós temos a solidão da mulher nos cargos de poder, e a gente entende bem, eu não sei se alguns de vocês já passaram, quando a gente está à frente de uma instituição. Eu passei por uma experiência na frente da associação e foi uma das maiores, né, os maiores momentos de solidão. O que é que fazem com a gente, né? As pessoas que nos rodeiam nos isolam, não compartilham de conhecimento, não querem nos elevar. Muito pelo contrário, às vezes desmerecem até as nossas falas. E a solidão na família também, ela acontece quando nascem os filhos, principalmente quando aquela mulher não tem a tal rede de apoio. Não tem babá, não tem irmã, não tem mãe, não tem sogra para compartilhar essa jornada. Ela passa por toda a dificuldade sozinha. O companheiro não. O companheiro sai para trabalhar, sai para viajar, às vezes sai para praticar hobby com os amigos e só sobra para a mãe e para a mulher todas as tarefas e as atividades. Temos também solidão das mães atípicas, das mães solos. E com as mães atípicas, ainda falta compreensão que pode vir de vários locais, de dentro da família, da escola, da sociedade. A dificuldade do convívio social, a sobrecarga e a responsabilidade. A dificuldade de encontrar apoio, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para dar esse apoio. E nem todas as mães estão preparadas para essa vivência atípica. Temos a solidão na doença. Quantos homens não abandonam suas companheiras quando estão doentes? Me preparando para esta fala, vi que em 2023, a Sociedade Brasileira de Mastologia registrou que 70% das mulheres com câncer são abandonadas pelos seus parceiros. E nós temos um exemplo público e de conhecimento de todos, de conhecimento da mídia, que foi o caso da Preta Gil recentemente, né? A solidão da mulher, ela tem vários vieses e ela está assim cravada em vários segmentos da sociedade e é um fenômeno que aparece de várias formas em vários contextos distintos. A gente passaria a manhã inteira falando sobre esse tema. Isso é muito prejudicial e, como eu disse, principalmente a saúde mental. E aí a solidão da mulher advogada não é diferente e ainda tem outros destaques. E falando da advogada trabalhista, nós temos uma mulher que é advogada, que tem que lidar com a sua solidão e de trabalhar para dar o melhor desfecho para a sua cliente ou para o seu cliente, que também na sua solidão sofreu assédio, violência, preconceito dentro do ambiente laboral, onde estava tentando trabalhar para construir a sua vida e a da sua família. E viveu tudo isso também enfrentando uma solidão, né? Não pode falar por medo de ser desacreditada, por medo de perder o emprego. Então, para a gente tem esse peso ainda especial. A advogada trabalhista, assim como outras advogadas, precisa conciliar a vida pessoal com a vida profissional, lidar com o trabalho do cuidado, que historicamente isso foi atribuído a nós mulheres, e, na sua grande maioria, precisam de muito mais de 8 horas de trabalho por dia para dar conta das tarefas. A mulher advogada também trabalha,
cuida da casa, cuida dos filhos, estuda, porque nós não podemos parar de estudar, ou para nos qualificarmos, ou para estudar até mesmo para um processo mais complexo e atender da melhor forma o nosso cliente, a nossa cliente. E ainda sofremos, mesmo como a nossa presidenta da Abrat disse, teve um grande avanço. Hoje temos a maioria de mulheres advogadas inscritas na OAB, mas ainda sofremos, sim, a discriminação na nossa profissão. Mesmo a OAB tendo mais de 50% de advogadas, desse número, 58% delas, a Johnny vai falar mais à frente, pode me corrigir, são mulheres que vivem casadas ou em união estável. 42% são mães e 26% são mães solos. Então, essas mulheres também vivem a solidão. E sabemos muito bem que, também, como já falou a professora Larissa, a gente sofre na academia, a gente sofre com a advocacia e no judiciário. Por quê? Porque esses ambientes, eles são formais e eles são tradicionalmente masculinos. Por mais que a gente tenha conseguido esse avanço, nós ainda estamos trabalhando para a desconstrução desse machismo. Então, como essa pesquisa ela estava no Migalhas, diz que 26% são mães solo, o que a gente imagina que aconteceu com essas mães, com essas mulheres advogadas? Elas precisaram se afastar um pouco para dar atenção ao filho, elas precisaram ou levar o filho para a faculdade, ou levar o filho para o fórum para fazer a audiência. E nesse contexto, elas com certeza foram incompreendidas pela dificuldade que passavam. E isso também faz parte da solidão da mulher advogada. E como já foi falado, tudo isso já vem sendo replicado há muito tempo. Somente em 2016, por provocação de uma mulher advogada, que hoje é ministra, conseguimos o direito, pelo menos, de suspender os prazos de audiência, a ter preferências, em prazos de processo, ter preferência em audiência, quando grávida, lactante ou adotante. Tem uma lei. Nós temos uma lei, professora Luciane, mas ainda hoje o judiciário não consegue respeitar 100%. Em agosto, acho que é do conhecimento de muitas pessoas, teve um vídeo que circulou na internet, uma advogada de Santa Catarina, em agosto de 2022, se não me falha a memória. Um desembargador estava incomodado porque o filho estava chorando na audiência online. Então, o período também que a gente percebeu que as mulheres sofreram muito foi na pandemia, foi o trabalho online, o trabalho home office, e elas, na sua solidão, tinham que dar conta do trabalho doméstico e do trabalho que precisava exercer, né? Então, assim, esboçando um pouco sobre essas nuances da solidão feminina, a solidão da advogada trabalhista na audiência não é tão diferente dos demais tipos de solidão. Nós temos um judiciário trabalhista avançado, como bem foi dito, temos mais mulheres na Justiça do Trabalho, sim, mas ainda se registra que 51% dos juízes são homens. Nos cargos comissionados, isso aumenta para mais de 52%. E detalhe, apenas 1,7% desses juízes e juízas são pessoas negras. No TST hoje, nós temos 27 ministros, mas apenas 5 são mulheres. Então, neste cenário, a advocacia trabalhista, né, nós, advogadas trabalhistas, nós não podemos realmente contar muito com essa percepção feminina nas análises de casos, por exemplo. E o que nós vimos muito na prática é que clientes ainda procuram advogados, porque na nossa sociedade machista, parece que a mulher é vista como incapaz, como incompetente. E ainda nessa nossa solidão, nós podemos dizer que a mulher corre, trabalha, estuda, cuida da casa, como eu falei, das tarefas, e que corre um pouco mais atrás, porque o homem já está correndo sem precisar de tudo isso. Então, para ganhar dinheiro com o nosso trabalho, a gente corre um pouco mais atrás. E aí nós temos não só a desigualdade de gênero, que é, né, totalmente desproporcional, mas a desigualdade salarial, como também já foi dito. As bancas enormes, grandes, que a gente procura da advocacia, são compostas por homens. E essas bancas da advocacia, muitas vezes, não contratam a maioria como mulheres, né? E temos algo muito forte ainda, que é uma realidade para as mulheres advogadas, que é um grande desafio, são os assédios,
as violências, também, como já falado, e esse preconceito que é enraizado, o preconceito de gênero e o assédio de gênero, que é muito maior realmente com relação às mulheres advogadas. São números, não é mimimi, e não estamos dizendo aqui apenas para preencher amanhã do 8 de março, né? Eu lembro que foi falado muito bem pela doutora Luciane que isso nos inquietou na pandemia. Quando a gente procurava juristas trabalhistas na internet, a gente só encontrava nomes de homens. Aí nós começamos, né, a nos insurgir, foi que surgiram esses livros. E a gente não pode parar, doutora Larissa, doutora Luciane. Esses escritos, esse livro criado, esse livro publicado por mulheres advogadas trabalhistas, fortalece não só a classe, mas para quem precisa da advocacia trabalhista. E diante de tudo isso que foi apresentado, nos deparamos com situações como nós ganhamos menos, somos menos buscadas nas redes, somos menos cotadas, por exemplo, para grandes ações, para grandes escritórios, e às vezes nos resume a fazer ações menos complexas, ser correspondentes. E nos deparamos com isso, dessa grande desigualdade. O que eu vejo é que hoje a advocacia trabalhista está muito mais preparada, e isso é fato, e nós, mulheres advogadas trabalhistas, nós temos o desafio de não representar não apenas nós mesmas, mas também aquela ou aquele cliente, uma mulher cis, trans, lésbica, um homossexual, a mulher negra, que procura o nosso escritório e é vítima de abuso sexual, de violências, ou que foi estereotipada por ser mulher, que sofreu racismo, aquela pessoa que foi assediada ou assediado, ou seja, que teve sua credibilidade questionada por ser mulher ou sofreu algum preconceito por questão de gênero, raça ou um outro preconceito. E dentro desse cenário da advocacia trabalhista, nós temos uma grande missão, que é ajudar o judiciário, a magistratura, a decidir com base nessas análises, caso a caso, não se furtando sobre essas questões, principalmente de gênero e raça. E por que que isso é importante? Porque se analisando juridicamente o caso com a cautela e com o olhar devido, como a gente que estudou a questão de gênero, né, pelas lentes, como bem fala o protocolo, pode-se evitar mais prejuízos psicológicos, financeiros, economizar tempo e também evitar uma possível revitimização. E quanto à audiência trabalhista, eu creio que foi até levado para o TST, na época da criação do protocolo, doutora Luciane, a audiência de instrução, a importância da oitiva. E eu vejo que o judiciário não tem se importado com isso. Eu já acompanhei processos de assédio sexual, onde se chama para uma audiência de conciliação, doutora Johnny. Bota frente a frente a pessoa que sofreu a violência e o possível agressor. Eu acho que devia ser como a Lei Maria da Penha, não existe audiência de conciliação. E na instrução precisa ser ouvida as partes e as testemunhas. Então, essa questão toda deixa, né, a advogada e a parte numa questão de solidão. Eu tenho percebido na vivência dos atendimentos que eu fiz de uns tempos para cá, que as mulheres, por exemplo, que sofrem assédio sexual, elas sentem-se mais à vontade para falar com as advogadas trabalhistas. Aí entra o papel, né, da advogada, que ainda que na sua solidão, não abre mão de tentar auxiliar o judiciário na condução dessa audiência, né, buscando a melhor defesa e não deixando realmente que a parte seja revitimizada. Gente, falar de solidão, como eu disse, a gente passaria a manhã inteira falando. Mas eu encerro aqui, vou falar de uma grande advogada. Eu não poderia sair sem falar da minha terra, do Piauí, da Esperança Garcia, que, escravizada, na sua solidão, ela lutou por seus direitos e pelos direitos das suas parceiras, assim como ela chama, com seus filhos, sem poder certamente, né, sem saber, aliás, certamente nem o que era gênero, o que era sororidade, o que era empoderamento, ou qualquer um outro termo usual do vocabulário feminista. Ela se utilizou apenas da coragem, da ousadia e da ferramenta que ela tinha ali, que era saber escrever, para subverter esse sistema. Então, nós precisamos fazer isso, sempre ousar, e ousar com coragem e esperança. E o que eu posso desejar nesse 8 de março
é que todas as mulheres continuem lutando com determinação para terem seus direitos reconhecidos, em especial a igualdade, ainda que a solidão bata à sua porta. Que as advogadas trabalhistas possam se inspirar numa reflexão, por exemplo, de Michelle Obama. Ela diz, numa das suas frases célebres, que devemos nos reconhecer e nos valorizar pela nossa própria história. E eu tenho certeza que todos nós temos história na advocacia trabalhista, com nossas experiências, nosso conhecimento, nossa força. Nós podemos sim, Luciane, criar um caminho mais autêntico, mais justo e mais significativo para as mulheres. Feliz dias para todas as mulheres do mundo, para todas as mulheres do Brasil. Feliz vida. Muito obrigada, doutora Noélia. Agradeço demais a doutora Noélia, que está secretária-geral da OAB Piauí. Isso é extremamente significativo. E, assim, parabéns. Eu já dei parabéns várias vezes, mas dou agora nesse evento. Doutora Noélia, quais mudanças culturais, institucionais, que você acredita que são essenciais para se garantir esse ambiente mais igualitário, mais respeitoso para a advocacia trabalhista, para que essa solidão ela seja aí aplacada? Perdão, eu não me autodeclarei. Eu sou uma mulher negra, uso um óculos preto, uma camiseta begezinha, um colar de madeira colorido. Muito obrigada, Larissa, pelos parabéns. Eu e Dione, acho que a gente pode dizer que nós somos uma reparação na OAB. Eu sou a primeira mulher negra diretora secretária-geral da OAB em 93 anos de OAB Piauí. Me sinto, Johnny, não como cota, como eu tenho dito, eu me sinto parte da diretoria realmente. Eu estou participando, então, assim, eu estou muito feliz. Me perguntam se tu está gostando? Eu estou muito feliz. E o que eu tenho dito todos os dias é bem parte do que a Luciane falou, nós precisamos nos unir. Nós precisamos pegar na mão da outra. Nós precisamos falar pelas nossas parceiras, como disse Esperança Garcia mesmo. É, quando a gente vê que a coisa não está funcionando, a gente chamar e dizer, vamos fazer assim, vamos nos unir. Independente de ideologia, independente de que lado político, é muito importante a união para a gente conseguir esse caminho. Agora, enquanto estou na instituição, representando a instituição, eu, quando vejo as coisas acontecerem, não vou concordar com tudo, e, como você bem disse, nós estamos ali para representar. Eu chamo as conselheiras e digo, gente, esse papel não é só meu, eu estou aqui como diretora, mas esse papel é de todos nós. Vamos fazer assim, é assim que tem que ser feito. Nós estamos lutando por isso, na nossa teoria, não tem sido assim na nossa prática também. Então, é bem isso. Excelente, doutora Noélia, muito bom. Gente, vou só aqui repassar algumas mensagens que estão no chat do YouTube. A nossa querida presidenta, a eterna presidenta Bernadette Curtis colocou: o associativismo é a única forma de que a solidão entre as mulheres profissionais se atenue. Exatamente. A Ellen Cruz, na área trabalhista, realmente se buscam mais advogados homens em vez das mulheres advogadas, ainda que elas sejam mais capacitadas. E a Cristina Targino falou, passando um filme na minha mente com a fala da Noélia. São pessoas que vão se identificando, Noélia, com a tua fala. E quem mais aqui? O professor Otávio faz uma pergunta. O professor Otávio, eu sou um professor pessoal, porque ele foi meu. E eu digo que vai ser sempre meu orientador ali do doutorado e do pós-doutorado na USP. Como vocês veem a questão do telhado de vidro, que é o teto de vidro, nos escritórios de advocacia? Vou deixar a pergunta aqui para você, Noélia, que é a da vez. Como é a pergunta? Como você se vê? Como vocês veem a questão do teto de vidro nos escritórios de advocacia? Nossa, mãe. Gente, é aquela coisa. Eu digo que ninguém levanta para a gente sentar. Ninguém, às vezes, nem a coleguinha. E principalmente quando essa parceira é branca. Então, a gente tem que fazer por onde a gente sentar na cadeira, né? Nós vamos estar salhando o teto de vidro dessa forma.
E só para quem não conhece a expressão, pessoal, o teto de vidro foi uma expressão cunhada aí para simbolizar as dificuldades que as mulheres têm de ascender a postos de diretoria, porque elas sempre estão ali na base da pirâmide. Ontem eu até conversava com a doutora Rossana, que é advogada aqui no Rio Grande do Norte, e ela dizendo que viu uma pesquisa em São Paulo, doutora Dione, mostrando a quantidade de mulheres advogadas na base da pirâmide, e quando essa pirâmide vai afunilando, elas vão ficando rarefeitas. Então, isso é exatamente o que a gente chama de teto, ou conhece, do teto de vidro, a expressão teto de vidro. Parece que tem uma barreira ali em cima, física, que precisa, que as mulheres encontram vários obstáculos, né? Por isso que essa barreira e esse teto, para que elas ascendam a esses postos de poder. Então, quando a gente olha para a diretoria de empresas, para a diretoria de sindicatos também, essas mulheres, elas não aparecem. E eu falo muito, pessoal, na data de hoje, no 8M, a gente é muito bom receber os parabéns, receber um presente, receber um brinde, mas a gente quer empresas que pratiquem efetivamente a equidade de gênero, de raça também, que os sindicatos acompanhem esse movimento, que as associações sejam mais paritárias, a gente quer paridade na política, no judiciário, em todos os espaços de poder. A gente quer uma sociedade menos violenta e menos opressora para nós mulheres. Então, homenagem de verdade é o compromisso com as mudanças estruturais, com essas mudanças que precisam ocorrer em todos os espaços. Então, para se quebrar esse teto de vidro, a gente precisa repensar o lugar onde a gente coloca e destina para as mulheres. É algumas pessoas se levantarem das suas cadeiras e destinarem esses espaços. E isso não é uma questão simplesmente simbólica, tem que ser algo efetivo, onde elas tenham vez e voz, assim como a doutora Noélia está se sentindo dentro da OAB aí, Piauí. Bem, seguindo aqui na nossa programação, passo a palavra para a doutora Adriana, que fala de Minas Gerais. Vejam que o nosso evento é diverso, tem gente do Rio Grande do Sul, do Piauí, eu aqui falo do Rio Grande do Norte, a doutora Adriana fala de Minas, a doutora Diane de São Paulo, e nós temos a nossa presidenta de Brasília. Adriana, querida, a palavra é toda sua aí para você falar sobre a advocacia trabalhista na negociação coletiva. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, vou me descrever. Sou uma mulher branca com cabelos e olhos castanhos. Estou usando óculos e um blazer preto com uma blusa de cor vermelha. Bom, eu primeiramente, né, não posso deixar aqui de expressar a minha honra e felicidade de estar aqui na mesa virtual, né, com a nossa presidenta da ABRAT, Elise Correia, e com as minhas brilhantes colegas Larissa, Luciane, Dione e Noélia. E como já dito antes, né, a nossa coletividade são mais do que colegas, então posso chamá-las de amigas. Bom, o meu tema, né, é a advocacia trabalhista na negociação coletiva. Primeiramente, eu quero contextualizar a questão do acordo da convenção coletiva, que faz lei entre as partes, né? E de acordo com a autora e jurista Albuquerque, a negociação coletiva é a mais autêntica e revolucionária experiência jurídica. E não há, né, em nenhum outro ramo do direito algum exemplo semelhante. É uma arena por excelência do diálogo, da composição de conflitos, né, de acordo com Moradas. E faz lei entre as partes. E como deve ser essa lei? Deve ser uma lei feita sob medida, uma lei que vai acompanhar aquele dinamismo dos fatos e propiciar conquistas para as partes, né? E aqui para as trabalhadoras e trabalhadores. Bom, muito diferente, né, da produção legislativa de uma forma que acompanha o dinamismo em tempo real. Bom, nesse contexto atual, nós temos que o conteúdo das reivindicações, né, do movimento feminista caminha e está ancorado na questão do trabalho,
o que tem representado uma enorme, um avanço histórico, né, na emancipação das mulheres, até pela questão do reconhecimento, que estamos muitos séculos atrasados, né, mas temos finalmente que reconhecer ou que introjetar a todos, né, que trabalho de cuidado, trabalho doméstico é trabalho, então esse pressuposto tem que ficar, repisar, né, falarmos o óbvio, num tempo em que temos visto, né, situações em que a cada dia, né, mundialmente falando, internacionalmente falando, temos que repisar o óbvio, principalmente no nosso dia 8M. Bom, tendo em vista esse entrelaçamento, né, do movimento, e aqui eu vou colocar o movimento do trabalho, o movimento sindical, né, na perspectiva do direito coletivo do trabalho, mais do que urgente, né, uma vez que isso deveria estar desde os primórdios, mas que foi interrompido por interesses do patriarcado, inserir de verdade, de forma efetiva a pauta de gênero nas negociações coletivas. O que significa que não é só de maneira formal. Significa que a inserção de novas cláusulas que vão representar de verdade conquistas para as mulheres trabalhadoras e conquistas para a sociedade, né? Porque o problema do machismo, o problema do racismo, o problema da homofobia, todas essas que são estruturantes, são um problema da sociedade. E, como dito, né, a arena por excelência na negociação coletiva, os acordos e convenções coletivas, tem que refletir o dinamismo dos fatos e tem que também, ao mesmo tempo, determinar conquistas e realizar mudanças de formas, né, muitas vezes pioneiras nesse sentido, para efetivamente melhorar o meio ambiente de trabalho e as condições de trabalhadores e trabalhadoras. Então, não é só formalmente prorrogar uma situação que somente repisa o perfil conciliatório da mulher no mercado de trabalho. Não é isso que é de verdade inserir a pauta de gênero nas negociações coletivas. Ocupar as reivindicações nas negociações coletivas significa inserir de forma que, né, tenhamos uma verdadeira corresponsabilidade entre homens e mulheres em relação ao trabalho de cuidado. E isso, na verdade, é tão da sociedade porque temos muitas vezes, né, eu tenho um exemplo que a gente senta, enquanto mulher advogada, trabalhista, sindical, que senta à mesa de negociação, muitas vezes nós temos, né, muitos homens na parte da direção dos sindicatos, do lado de lá da mesa, né, da parte patronal, existem muitas mulheres advogadas, trabalhistas, e muitos homens diretores majoritários das empresas, parte, né, patronal. Então, sentando a essa mesa, existe também uma solidão, Noélia, porque é uma solidão, apesar de estar rodeada de gente, é uma solidão em relação à luta, que é como se a voz fosse sempre silenciada. Por que colocar a pauta de gênero nessa negociação coletiva, nesse acordo, nessa convenção? E aí eu digo, mas por que não colocar? A quem interessa vetar a lei de igualdade salarial, 14.611 de 2023? A quem interessa não deixar a transparência, né, do que acontece na realidade do mundo do trabalho? Porque nós estamos numa negociação coletiva. Não podemos colocar essa cláusula de gênero porque ela vai estabelecer muitos custos para as empresas. Sim, mas nesse caso, se a gente colocar em relação à Lei 14.611 de 2023,
né, da questão da transparência, e o sindicato auxiliar, inclusive, a divulgação da transparência na fiscalização, o que propicia, né, um meio de ambiente de trabalho mais até justo e o que interessa à empresa, qual seria o custo disso? Ah, não, mas aí a gente não pode porque estamos tentando suspender essa lei. Mas não tem custo nenhum. Ah, mas isso não pode. Então, por exemplo, tá, mas a licença paternidade, na verdade, eu não sei nem por que chama licença paternidade. 5 dias devia chamar final de semana, porque eu nunca vi, não dá nem para registrar o filho, a filha. Mas tudo bem, se quiseram chamar de licença. Ah, não pode aumentar a licença paternidade. Ah, não pode. É muito custo. Ah, não pode nem dias a mais, vamos prorrogando aos poucos, né, de forma escalonada. Ah, não pode. Ah, mas e aí eu peço também, né, uma questão de conscientização de todos os advogados trabalhistas e advogadas também trabalhistas do lado de lá também, inclusive, né, advogadas trabalhistas da parte empresarial e patronal, porque uma fala me impressionou muito quando eu estava falando, né, da questão da corresponsabilidade, porque o machismo prejudica tanto, porque até, né, o homem que quer cuidar do filho e da filha, que deveriam ser todos, mas infelizmente, independentemente disso, não pode, né, quando ele está nesse sentido da licença. E aí eu falei, vamos prorrogar, então, 30 dias seria uma questão, né, empresas. Aí ela me disse, a advogada trabalhista, não, o que eu vou fazer com esse homem lá dentro de casa para ajudar a cuidar do filho? Eu falei, gente, não é isso. Não podemos pegar esses perfis, nós temos que partir do pressuposto que a mudança para o perfil de corresponsabilidade. Então, essa situação de cuidado é dos dois, não é só a mulher, até porque enquanto ela está, e isso perpetua, né, depois da licença maternidade, porque é ela que tem que imposto a ela levar ao médico, cuidar, levar à escola e todas as obrigações decorrentes da filha e do filho, o homem está ascendendo na carreira. E aí nós temos a situação da dificuldade, inclusive de promoção, inclusive da questão da igualdade salarial, que são interdependentes. E não se tem planos sobre isso. E nem se pode. E o que não se trata muitas vezes de custo em que se determina, por exemplo, não, nós não podemos colocar essas cláusulas porque elas vão ter um custo enorme econômico. Muitas vezes não se trata nem de um custo econômico, é algo muito voltado para a igualdade, o que vai, né, esqueci a pesquisa que teve da liderança das mulheres em empresas, em que começaram a estabelecer essa mudança, né, a quebrar o teto de vidro e colocar as mulheres nas lideranças de forma efetiva, e o desenvolvimento dessas empresas, e o tanto que o lucro aumentou, né? Então, nós estamos falando do sistema capitalista, já que é isso que importa. Bom, independentemente disso, nós temos que pensar, né, nessa mudança da sociedade, porque a todos prejudica. Enquanto isso for uma responsabilidade específica da mulher no trabalho doméstico, trabalho de cuidado, isso, as nossas pautas não avançarão. E essa ampliação da agenda por equidade, né, do movimento feminista, operou para desafiar a própria democracia sindical. Mas a inserção da pauta e a representatividade que isso, de colocar as mulheres na liderança, isso significa uma horizontalização e maior democracia, que é isso que importa. E aqui, né, no 8M, a abordagem das greves feministas de 2017 e 2018, a partir do que chamam Nós Paramos o Mundo e as Trabalhadoras Somos Todas, é para fazer uma referência à visibilidade do trabalho reprodutivo, né, que recai principalmente, né, sobre as mulheres. Bom, a luta
pela dignidade da classe e, ao mesmo tempo, a luta pela emancipação das trabalhadoras, né? E é uma luta interseccional, que nunca deveria ter sido dividida. Não a dominação patriarcal introduz a divisão, cria uma desigualdade e separa quem sempre deveria estar lutando lado a lado. E, para finalizar, parafraseando a escritora Sylvia Plath, dentro de nós, mulheres, mora um grito. E é um grito por justiça social, por uma igualdade efetiva, por equidade, pelo fim da discriminação por gênero, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. E esse grito, ele reflete uma luta conjunta do movimento do trabalho e do movimento feminista, que é uma luta por igualdade e equidade que é concomitante ao combate à dominação e exploração. Não existe uma luta desvencilhada da outra. Assim, hoje, 8M, e também todos os outros dias do ano, é dia de não só homenagem, mas de reconhecimento, né, às mulheres do mundo do trabalho. E aqui, né, na plataforma da nossa Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, aqui um reconhecimento às advogadas trabalhistas, cujos gritos por justiça devem ecoar livremente. Obrigada. Obrigada, Adriana, que inclusive a Cibele Alexandra está dizendo aqui, doutora Adriana, nossa diretora institucional da Comissão de Direito Sindical de Minas, trabalhando para fortalecer nossa luta e força feminina em todos os locais de trabalho. Parabéns, ela te parabeniza aqui. E o professor Otávio faz uma pergunta. Adriana, você vê desconfiança de homens sindicalistas em relação à mulher advogada? Eu vejo, assim, especificamente, né, na minha categoria, a gente já tem, né, o histórico de... mas eu vejo isso muito, inclusive quando a gente, na verdade, quando a gente vê, né, faz uma observação de fora, uma observadora, assim, da mesa completa e das conversas, eu vejo, eu vejo de todas as, tanto dos sindicalistas patronais e profissionais, e às vezes, uma vez me falaram, por que que eu perguntei, por que que aquela advogada trabalhista que estava vindo não vem mais e vocês mudaram para um homem? Não, sabe por quê? É porque ela era muito combativa. E a gente está precisando acalmar os ânimos. E então eu percebi que, na verdade, todo dia é uma luta pelo reconhecimento, né? Então, é uma luta pelo reconhecimento de estar naquele lugar e de ser melhor do que os outros, todos homens juntamente. Então, eu vejo isso muito e é uma luta constante. E aí vem também um apelo aos advogados, né, aos homens advogados trabalhistas, em nome, né, do associativismo e da nossa luta em prol, né, do mundo do trabalho, do mundo em prol do sindicalismo, não, né, desmereçam sua colega advogada trabalhista numa mesa de negociação. E, por favor, nunca falem, né? Teve um caso específico de um advogado trabalhista que estava defendendo o seu cliente, uma empresa, em relação a um assédio sexual, e ele proferiu palavras de desrespeito e de totalmente contra o protocolo sobre a perspectiva de gênero, né? Então, que já é uma resolução, né, de julgamento com perspectiva de gênero, e foi uma vergonha alheia a todos, mas assim, não é só vergonha, né? É um ultraje que isso não aconteça. Então, um apelo aos homens advogados trabalhistas, né, que não
e que entrem na luta em prol da pauta de gênero, em prol das negociações coletivas, né? E estamos na mesma luta, que nunca deveria ter sido separada. Certa vez eu estava na USP apresentando um trabalho e era falando do sistema sindical, e uma das coisas que a gente identificou na pesquisa foi a composição da diretoria dos sindicatos. Ela é eminentemente masculina. E isso é algo que precisa ser urgentemente resolvido. Isso é um problema. Isso é um problema, porque não é algo simbólico, reforço, é algo que reflete também, se reflete nas negociações, nas falas, nas representações. Existem inúmeras trabalhadoras que são representadas por esses sindicatos e que não se sentem representadas, justamente quando olham para uma diretoria formada por homens. Essa pesquisa a gente fez em 2019. Eu ainda me choco olhando para alguns sindicatos e percebendo que a realidade praticamente não mudou. Então, é difícil você até desenvolver as suas atividades nesse meio, não é, doutora Adriana? E a gente se sente muito confortável em falar isso aqui, doutora Lise, na ABRAT, que a ABRAT tem um compromisso com a paridade, é um compromisso que, inclusive, foi bastante discutido agora na formação do Congresso do CONAT, não foi, doutora Lise? Ela dizendo o tempo todo, precisamos observar a paridade, precisamos observar a paridade. E isso é um compromisso efetivo e real que a Abrate abraça, junto com todos os seus diretores, os seus ex-presidentes, inclusive tem dois aqui, ex-presidentes, e a nossa ex-presidenta, Bernadette, tem o professor Otávio aqui, e tem o Newton, Elise, o Newton dizendo assim, caramba, falas fortes e que nos enche de reflexões, e com aplausos aqui da Carolina Miranda e da Cibele dizendo falas cirúrgicas. Agradeço aí a audiência, gente, vamos fechar aqui. Obrigada, Adriana. Vamos fechar aqui o nosso evento com a doutora Dione Almeida, que eu digo em todos os lugares que ela até de improviso consegue fazer uma fala fantástica, algo que poucas pessoas têm essa capacidade. Vamos lá, doutora Dione, nossa presidenta aí, brilhante presidenta da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Amiga, a palavra é toda sua. Bom dia a todas, me ouvem bem? Quero cumprimentar todas as presentes, todas as advogadas trabalhistas, na pessoa da nossa presidenta, Elisa Correia, parabenizar a Larissa Matos pela condução dos trabalhos e falar para todas vocês que é muito bom estar com vocês, porque é muito bom estar entre amigas. A mim foi incumbido o dever, aqui, a missão de fazer algumas considerações em nome da Comissão Nacional da Mulher Advogada, e não tem como eu fazer isso a partir da minha perspectiva enquanto mulher negra. E eu vou fazer a minha audiodescrição não só para falar que eu sou a mulher de cabelos agora voltam a crescer, negra de óculos, mas para me posicionar neste lugar. Então, não é só para me audiodescrever como uma pessoa com as minhas características físicas, mas para me posicionar enquanto mulher negra feminista e advogada trabalhista que sou. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento revolucionário e eu tenho muito medo do que parece que é, mas ainda não é. Né? Eu tenho muito medo de frases de efeito sem grandes reflexões ou apressadas reflexões. Então, eu chego, mas não chego sozinha. É claro que eu reconheço quem eu represento, o que eu represento, mas a gente chega sozinha. A gente chega apanhando. Então, a gente precisa colocar isso muito claramente. Comigo chega toda a advocacia negra, comigo chega todas as mulheres, não chega. A gente chega sozinha e chega apanhando. E isso é importante para que a gente realmente tenha lideranças fortalecidas. A base, nós precisamos ter essa consciência de que quem está na presidência, de quem está numa diretoria de uma instituição, de uma associação, ela está sozinha. A cadeira de presidente, cadeira de diretora é muito solitária. Se eu
que não estou nela, não tenho essa consciência que essa mulher precisa de apoio porque ela está assim sozinha, a gente está criando aí uma máquina de adoecimento de mulheres no sistema. E um sistema que sempre foi muito perverso para a gente. Então, eu tenho um certo medo, e quando eu ouço essa frase, eu não chego sozinha, já vem um balãozinho, assim, nossa, eu cheguei sozinha, eu cheguei apanhando pra caramba. Então, começa por aí, é que a gente precisa, para a gente fortalecer realmente e ter futuras lideranças, a gente tem que ter essa consciência que nós precisamos apoiar umas às outras e a gente precisa de uma irmandade. Então, quando a gente não chega sozinha, a gente consegue perceber que a gente chega com poucas pessoas realmente irmanadas, que segura na mão. E não é só segura na mão quando acerta, não. Segura na mão quando erra, porque os homens estiveram aí durante todos esses anos, eles erraram. Então, começa também por aí. Eu tenho muito medo também. Nós respeitamos a paridade, mas a gente respeita a paridade realmente? Essas mulheres que estão no sistema, elas têm voz, elas são ouvidas, ou toda vez que elas falam, aparecem 50 homens para interrompê-las, e ela fala sozinha, ou então vem alguém roubar a fala dela, ou então ela fala sozinha, ninguém dá atenção, e aí quando vem uma outra pessoa de um outro gênero, ou de uma outra cor, ou de uma outra raça, o cara sintetiza, nossa, é isso aí, parabéns. Então a gente começa por aí, né? Eventos, está respeitando a paridade, mas a gente está colocando essas mulheres em lugares de destaque, ou a gente está colocando essas mulheres para falar sobre gênero, né? Porque assim, nós somos advogadas trabalhistas, e é claro que nós pautamos gênero enquanto feministas, Luciane, mas nós falamos sobre direito individual, falamos sobre direito processual. Esses painéis, essas mulheres estão lá disputando um outro painel com um homem, com uma outra mulher branca, que tem sei lá quantos mil seguidores. Tem isso também, né? Não é só colocar a mulher para falar sozinha no evento, e a gente vê isso, Larissa. Nos meus últimos 9 anos que eu fui presidente de subseção e fui diretora da OAB São Paulo, a gente vê muito isso. Então, parece que a gente tem que ficar muito vigilante as violências com uma outra roupa, mas que não deixam de ser violências, né? Só pesado isso, eu falo que nós temos problemas muito em comum com todas as mulheres, que é uma dificuldade de acessar e ascender profissionalmente. E não é diferente. Tem problemas de acesso e de ascensão, isso também é decorrente das nossas ausências nesses espaços. Por isso que eu falo que a gente precisa realmente fortalecer as lideranças para que elas consigam deixar um legado, porque senão a gente vai lá, coloca uma, ela não consegue fazer nada, adoece, tira, coloca a outra, e dá a impressão que a gente tem um sistema que é democratizado, que todo mundo tem acesso, mas, na verdade, a sua presença é muito mais vantajosa. E quando eu falo em ausência de mulheres nesses espaços de poder de decisão, eu falo que nós avançamos muito pouco, nós não avançamos nada, exatamente porque nós nunca fizemos parte desse sistema, né? E aí vem a paridade, nos coloca no sistema OAB, mas não existe cota para a diretoria da OAB, da sessional. Então, Noélia, você jamais poderia ser uma cota mesmo, porque não existe cota para a diretoria, esses 30%, ele é pulverizado em toda a chapa, então, obviamente, nunca, né, assim, legalmente, nunca, até então, dentro da diretoria. E aí nós temos muitas dificuldades do cliente nos reconhecer enquanto advogadas, quem nunca, né? Ali trabalha com o marido, é confundida, ou lida como a secretária, trabalha com o irmão. Dificuldade em impor e negociar os nossos horários de forma justa, porque nós temos dificuldades que é a prova da mulher, que é de quebrar estereótipos. Quando a gente fala em um advogado bem-sucedido, a gente fala de advogado, e a gente visualiza um cara branco de barba, grisalho, alto e magro, né? E como que a gente tira isso? Quando o ser humano ele tem uma certa preguiça de tentar, vamos lá, deixa eu ver o seu lápis para ver se você é boa, deixa eu ver o seu currículo que você faz. Não, eu já tenho aquele imaginário de quem é bem-sucedido, de quem pode me trazer resultado no processo, e coloco você numa outra caixa. Na caixa que, se quiser trabalhar para mim, vai ter que cobrar menos, vai ter que fazer pela metade do preço, porque fulano falou que é fácil, resolve rápido. Ah, mas fulano cobra 20%. Então, é isso. Então, dá um tom que a gente tem que estar sempre provando, e isso nos desumaniza, né?
isso nos coloca numa situação também de serviço, mas de um serviço não valorizado, como que é próprio da desumanização. Quando eu falo que nós temos grandes desafios, eu entendo que nós precisamos avançar numa pauta de políticas públicas e de políticas institucionais. Nós temos uma paridade, e aí a gente precisa trazer essa consciência que a pauta de gênero dentro do sistema de justiça não é uma pauta das mulheres. É claro que nós temos pressa, que somos nós que estamos agonizando, mas é uma pauta da própria democracia brasileira, uma democracia que não se realizou e que não vai se realizar sem a inclusão de gênero e sem a inclusão de raça. E aí eu tenho uma segunda dificuldade, é de mostrar para as mulheres, para todas as mulheres, que, olha, ou essa luta é todo mundo junto, ou não é ninguém, né? Assim, não dá para uma pauta avançar sem a outra, não dá para gênero avançar sem raça. E isso tem que ser primário, e a gente precisa criar uma outra concepção de inclusão entre nós, que é uma inclusão verdadeira, que é uma inclusão que ou vai todo mundo ou não vai ninguém. E isso é difícil exatamente porque nós ainda estamos na regra de que só cabe uma. E esse só cabe uma, que está aqui na cabeça de quase todo mundo, é um mata-mata, que já só cabe uma, tem que ser eu. E quando eu entro nesse espaço, há um grande risco de eu me desvencilhar de uma pauta. E isso, para a gente, tem sido muito caro, de lugares ocupados também por mulheres, mas de mulheres que muitas vezes não são genuinamente feministas. O que atrasa não só o avanço da pauta de gênero, atrasa o avanço da pauta democrática brasileira. E a advocacia, ela está agonizando muito ainda em razão dessa quebra de estereótipos, que nós não conseguimos, há um grande desrespeito das nossas prerrogativas, e esses respeitos está relacionado às violências de gênero. Existem violações de prerrogativas das mulheres, da advocacia, e que são inerentes ao fato dela ser mulher, principalmente dela ser mulher negra. No ano passado, Patrícia e eu fomos para Barretos fazer, em solidariedade, uma advogada que teve uma costela quebrada por uma autoridade policial. E não por coincidência, essa mulher era uma mulher negra. Então, a gente consegue perceber que a gente precisa fazer muito, mas a gente precisa fazer de uma forma muito madura politicamente e estratégica e com o apoio de todos. E eu falo de todos porque numa paridade, no Conselho Sessional, no Conselho Federal, que tem a paridade, nós precisamos do apoio dos homens, né? E tem titulares e tem os suplentes, né? Muitas pautas, quem votam são os titulares. Então, a gente precisa ver também se essa paridade, se há um equilíbrio entre de gênero dentro da titularidade, né? Patrícia e eu, Silvia, formamos hoje a primeira bancada do Brasil que tem 3 mulheres. E o provimento falava que, olha, tem alternância, mas tem que ter pelo menos um gênero, uma pessoa de cada gênero. Eu falava assim, gente, isso aí era para garantir que pelo menos uma mulher fosse titular. Não existe cota para homem branco. Então, é claro que pode ser 3 mulheres na titularidade, porque a gente está falando de piso, a gente não está falando de teto. E não precisa de cota para homens brancos, porque eles ficaram a vida inteira na titularidade. Então, você está entendendo que muitas vezes a gente está discutindo as coisas óbvias com pessoas, porque essa dúvida que parece que existe, e não é dúvida, a gente sabe disso, ela aproveita quem, né? E volto, as nossas ausências, ou a ausência de voz de mulheres feministas, ela é produtiva para quem, né? Quem é que ganha com isso? O patriarcado. Então, a gente precisa começar a pensar que nem tudo que parece ser é só porque eu não entendo, é só porque eu não conheço o direito constitucional. Às vezes é malandragem mesmo. E isso tem que ser. E eu falo isso com muito conforto, e às vezes eu falo até dando risada, assim, para, você sabe o que a gente está falando, né? Eu não vou perder meu tempo, assim, não dá. A gente não tem tempo de perder energia discutindo coisas óbvias.
E principalmente quando é de direito constitucional, direito antidiscriminatório, porque ninguém teve tempo, nos deu tempo de ensinar absolutamente nada. Para que você acessasse um espaço, você sabe que você teve que estudar muito, e teve que estudar muito mais. E estudar pagando. Né? Tem um preço financeiro, tem um preço psicológico, tem um preço emocional, tem o seu tempo, tem a sua família. São várias renúncias que você faz para estar acessando e falando sobre o direito com segurança. E mais que isso, para você ter a oportunidade de falar sobre o direito com segurança ou sem segurança, você tem que ser comprovadamente boa. Você não consegue ser mediana no direito. E eu estou falando isso, que isso reflete numa mesa de audiência. Para uma mulher chegar e falar assim, excelência, não é assim, para a mulher conseguir se impor, para a mulher conseguir fazer uma negociação em condições de igualdade, ela teve que investir muito mais em educação, porque ela passou a vida inteira sem um modelo, sem um referencial. E é difícil você sonhar em ser boa em alguma coisa e você se ver naquele lugar quando você nunca viu ninguém parecida com você. Né? E olha como o sistema é perverso. Quando você consegue chegar nesse nível de conhecimento, de maturidade, aí eles te colocam numa outra caixa, que não é na caixa das bobas, é da caixa das violentas, das raivosas, das mocreias, e por aí vai. Então, você consegue perceber que o machismo, o racismo, ele tem vários tentáculos. Quando ele não consegue te pegar de um jeito, ele consegue te pegar de outro. E ocupar esse espaço na Comissão Nacional da Mulher Advogada, sabendo de tudo isso, aumenta a responsabilidade. É claro, é por isso que eu falo, olha, a liderança, ela depende muito de quem está na base. Presidente de comissão, presidente da associação, presidente disso, daquilo, não consegue fazer muita coisa se ela não tem com ela pessoas genuinamente interessadas no avanço da pauta e sem vaidade e com muita maturidade. Então, eu vejo que a CNMA, ela começa uma gestão tendo consciência de como tudo isso funciona, de como tudo isso reflete nas audiências, nas prerrogativas das mulheres advogadas e no próprio mercado de trabalho, porque a gente tem que se reconhecer como trabalhadoras, enquanto cidadãs nós temos o direito ao trabalho decente, nós não é pelo fato de sermos advogadas que nós não temos o direito à afetividade de um trabalho sem assédio e livre discriminação, e ter essa consciência nos traz algumas responsabilidades dobradas, que eu digo. E, então, eu penso que um plano de trabalho vai ser feito e a gente vai rodar trocando pneu, sim, nós só temos 3 anos, mas a gente parte da premissa de que as mulheres advogadas elas têm problemas em comuns. E depois elas têm problemas que são decorrentes da própria especificidade da área de atuação, como é o caso das advogadas trabalhistas, que tem problema com scanner nas penitenciárias que vê o corpo dela. Né? E tem um outro problema também que é regional, que a gente precisa mapear. Eu não consigo tratar problemas, por exemplo, da advocacia paulista como se fosse o do Brasil. Acre com Rio Grande do Sul. Acho que a gente precisa conhecer como essa regionalidade, como essa cultura, o Brasil é muito rico, vai impactar para as advogadas trabalhistas, para as advogadas criminalistas, para as familiaristas, mas partindo da ideia que não é a CNMA, não é um puxadinho, a gente não está falando de um ET, a gente está falando da advocacia, então trazer essa concepção de que, olha, isso não é um problema só nosso, esse é um problema da advocacia, é um problema da democracia brasileira e nós temos que resolver isso juntos, homens e mulheres, e é claro que eu não estou contando que vai ter muita anuência e muita colaboração de todo mundo, não, uma adesão 100%, porque a gente está falando de poder, e como diz a Noélia, ninguém quer levantar, né? A gente tem muita de fazer uma palestra, a gente sempre escuta algumas frases assim, nossa, nós temos sim, nós reconhecemos, nós temos uma dívida muito grande com todos vocês. Aí eu só venho o balãozinho, mas ninguém quer pagar, né? Você vai lá, reconhece, geralmente chama para palestrar de graça e pagar para o outro, né? Então, assim, a gente tem uma dívida, mas ninguém quer pagar. E aí eu pensei que a gente deveria
a Adriana falou algumas coisas que já estava lá na minha cabeça. E a gente precisa estabelecer um fórum permanente de diálogo das mulheres advogadas contra as instituições, com os outros tribunais, por exemplo, para as advogadas trabalhistas, com o sistema de administração penitenciária para as mulheres criminalistas. Porque essas comissões de relacionamento com o TRT-15, relacionamento com o TRT-2, por exemplo, foi feita quase por homens, sem essa perspectiva de gênero. Então, tudo que a gente não colocar alguma coisa, um diálogo sem perspectiva, ele é fadado ao fracasso. Simplesmente porque não vai nos contemplar. É claro que não vai. A gente precisa dessa diversidade num diálogo. E a gente precisa pensar que uma negociação coletiva, por exemplo, Adriana, não pode ser tão rasa para ficar discutindo se o percentual é 50, 60. A gente precisa falar de trabalho de cuidado nas negociações coletivas. Agora, como isso tem sido feito, né? Quem é que são os sindicalistas? E a quem tudo isso aproveita? Eu sempre pergunto, as nossas ausências aqui nesse espaço é proveitosa para quem? Né? E penso que talvez a gente devesse partir de estratégias simples, mas que, pelo menos, descortina algumas coisas que parecem ser, mas não é. Eu sempre fui muito assim, reticente com nós fazemos inclusão, até a página 2, né? A página que a gente posta, que a gente divulga, que a gente coloca, que a gente fala, depois é cada um por si, Deus por todos, ou por ninguém. E em São Paulo nós fizemos um selo, a Lu participou, a Larissa participou, que é um selo de promoção do trabalho das mulheres advogadas dentro dos escritórios. E esse ano nós vamos estender para alcançar os departamentos jurídicos. A gente precisa criar estratégias de acesso, mas não só de acesso, mas também de ascensão profissional. Se eu não colocar trabalho de cuidado, se eu não pensar em divisão sexual do trabalho, eu não vou alcançar essas mulheres advogadas. E aí o Otávio falou em teto de vidro, e eu pensei comigo, e é tão cruel que dá a impressão que você é louca, né? Que você tem mania de perseguição, porque é um teto de vidro que ninguém vê. Mas você sabe que ele existe, está ali, mas você não consegue nem provar, né? Então você é a doida da história que tem mania de perseguição e que não se esforçou, e que é mimizenta, e que é problemática. Se nós criarmos estratégias de promoção dentro das bancas de escritório de advocacia e dentro dos departamentos jurídicos, nós vamos criar uma outra concepção de mercado de trabalho. Essas empresas, elas já entenderam ou não que uma equipe diversa, plural, ela vai errar menos. Ela tem grande tendência a render mais. Porém, a gente não pode ignorar que a gente está mexendo com ego e com arrogância, e vem a ignorância. Então, eu assim, eu até entendo, mas a empresa roda bem, a gente segue desse jeito, vocês não fazem falta. E faz falta. Então, como a Adriana falou, não é só uma questão de eu tenho que fazer porque é meu dever constitucional, porque a minha empresa não é só para eu ganhar dinheiro, ela tem uma função social que está lá na lei, né? Está lá no texto normativo. Eu tenho que fazer também porque é bom para a minha empresa. Então, se eu não faço porque eu sou decente, eu faço porque eu vou ganhar, porque eu vou pagar de politicamente correto. O que não dá é para a gente só ficar se vendendo como politicamente correto e no final do dia a gente não faz inclusão de verdade. Então, eu lembro que a Fabíola, que estava na nossa banca, né, Lu, ela falou assim, eu não sei se ele vai buscar esses requisitos na Lua, esses comprovantes, mas assim, só pode ter selo de promoção de trabalho de mulheres aquelas pessoas que realmente promovem mulheres advogadas. Eu só vou falar que um evento é inclusivo quando não me colocar para falar no painel dividindo o mesmo tempo com um cara que tem 350 mil seguidores. Né? E, aliás, se me convidar para fazer um painel simultâneo com outra pessoa que vai esvaziar o meu, eu prefiro que não me convidem. Né? A não ser que vai me pagar, porque geralmente é de graça. Então, é isso que a gente está falando quando a gente está falando em inclusão. E isso, gente, não é arrogância. É uma questão de saber, olha, a gente já sabe como tudo isso funciona. Então, se você quiser usar o meu rosto, porque é isso, os nossos rostos, muitas vezes, nessas paridades de eventos, eles são usados. Né? Já teve um colega que falou que a pessoa falou assim, fala sobre qualquer coisa, você quer falar sobre isso? E mais ou menos assim, na hora, discutiu ali, fala você sobre tal coisa, você consegue falar? Ela falou assim, eu consigo, né? Talvez eu consiga porque eu sou advogada.
talvez eu consiga. Então, é disso que a gente está falando, quando a gente está falando de mulheres. Então, há uma dificuldade muito grande. E há uma dificuldade também porque nós não chegamos num nível de coletividade e de irmandade, sabe? Eu vejo mulheres ainda com grandes resistências com relação ao avanço da pauta de gênero. Então, a CNMA não consegue fazer nada sozinha, não. A CNMA ela vai ser o reflexo das pessoas que estiverem por perto e que estiverem nos apoiando. E a gente conta muito com uma cooperação, um trabalho conjunto com outras associações, com a BRAT, com a Bracri Mulher. E eu acho que todo mundo consegue, né? Se todo sozinho, acho que ninguém vai conseguir fazer muita coisa, mas todas juntas, acho que nós vamos conseguir deixar um legado e uma outra concepção de mercado de trabalho para as mulheres advogadas. E quando eu falo em mulheres, eu falo todas as mulheres advogadas. E partindo da ideia que ela tenha que se reconhecer também como uma classe trabalhadora. Né? A gente tem uma grande dificuldade com a advocacia assalariada exatamente por isso, porque ele não quer ser empregado, ele quer ser um sócio, com sei lá quantos de percentual do quadro societário. Né? Ele está pior que o empregado. Ela está pior que a empregada, porque a empregada tem direitos regulamentados, e ali. Mas quem é que quer ser empregado no Brasil? Né? Porque se reconhecer como empregado no Brasil também é se reconhecer que sempre está entregue à própria sorte, né? Que está ali à mercê de todas as humilhações, de todas as violências, de todas as violações de direitos. Então, a gente precisa criar uma outra concepção. Não, eu sou empregada e eu quero ser protegida. E eu, advogada autônoma, eu sou uma trabalhadora. Enquanto trabalhadora, que não precisa necessariamente ser empregada, eu tenho direito ao trabalho decente. E eu preciso contribuir. Eu preciso me associar. Né? Nós precisamos sair dessa cultura de amaldiçoar, de demonizar sindicatos, de demonizar associações, porque isso é, 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 é contraproducente para nós, mas é muito vantajoso para quem sempre fez um sistema de justiça que sempre nos virou as costas e que sempre nos tolerou quando convém. Então, eu acho que é isso. Eu desejo a todas aí um excelente dia, uma excelente vida. Acho que todos os dias são nossos. Não dá para a gente passar por um 8 de março sem trazer essas considerações, sem fazer debates muito genuínos e muito verdadeiros e muito transparentes e até perigosos, mas imprescindíveis se a gente quiser falar num avanço de pauta. Obrigada. Parabéns, Dione. Vou aqui me dirigir ao chat. Otávio Pinto e Silva, sucesso, Dione, nesse novo desafio. A Bernadette Curtis, esperamos que a presença da Dione oxigene o Conselho Federal da OAB e complemente a mulher para chegar no espaço de poder, tem que estar sempre, sempre muito acima da média dos homens, em intelecto, em preparo, em competência, capacidade de trabalho. Tem que provar sempre a sua competência. E é isso, é inegável, doutora Bernadette. E o Renato Barros, professor aqui da nossa escola da Abrat, fala, parabeniza você também, Dione, e pergunta, se não fosse a imposição normativa, teríamos mulheres e negros nos espaços da OAB, doutora Dione? Renato é meu amigo. Renato é meu amigo desde 2016, 2017. Acho que a metade do. Eu falo que o meu Lattes ele se confunde com o dele, porque tem muito nome dele lá como coautor de artigos meus, de palestras, de trabalhos. E meu amigo pessoal. O fato é que o Renato e eu nós temos uma visão muito diferente sobre o sistema, e não por coincidência nós somos pessoas negras. E a gente sabe como tudo isso funciona, né? A gente sabe que a gente tem que estar num nível de intelectualidade formal muito grande, muitas vezes muito maior, para a gente ter alguma chance, mas ter uma consciência política e racial de como tudo isso funciona
não nos coloca numa situação de alienação, né? Assim, chegamos. Não, a gente não chegou em lugar nenhum, a gente chegou junto. Não, a gente chegou sozinho. Mas você tá beleza. Não, não tá beleza. Assim, quem achou que tá beleza não tá sabendo, não entendeu ainda como tudo isso está funcionando, né? Eu sempre brinco, gente, tem gente que passa por um sistema e não conseguiu compreender como as coisas funcionaram. E isso é muito cruel também, né? Ter esse grau de lucidez é difícil. Um dia eu estava fazendo uma live, antes de uma live com a Lu, e a Lu acho que estava discutindo inclusão de precisamos de mulheres negras. Aí, cara, as pessoas conhecem a Djamila. Aí acho que a Lu foi, colocou uma voadora lá no grupo, falou assim, a gente precisa pensar em outros nomes, porque, cara, assim, a gente vai ter que esperar a Djamila morrer para outras mulheres negras conseguirem falar dos seus eventos, mais ou menos assim. Aí a Lu mandou uma mensagem para mim. É por isso que o patriarcado nos odeia. Então, ter essa consciência é muito complicado. Então, ela sabe, não, se não tivesse cotas, não teríamos, nós não estaríamos lá. Ponto. Ponto. Assim, até poderia ter uma, duas, mas isso não significa que esse sistema ele foi hackeado. Um sistema que esse sistema não significa que esse sistema foi vencido. Esse sistema ele é tão cruel que ele faz concessões. Algumas pessoas elas conseguem acessar esses espaços de poder, Larissa, algumas mulheres negras, algumas pessoas negras, porque o sistema ele faz concessão. Você eu deixo passar, né? E aí você consegue legitimar o discurso da meritocracia. É só você ter um pós-doc igual a Larissa, é só você ter um currículo igual a Luciana, igual a Adriana, que você acessa, tá entendendo? É a concessão. Então, não é só porque existe uma paridade e uma equidade racial, nós somos uma concessão de um sistema perverso que muda de tempo em tempo a forma de oprimir, mas que não deixa de oprimir. Concordo demais. E eu costumo falar, e até já publiquei no meu Instagram essa frase: mérito sem equidade não é mérito, é privilégio disfarçado. E aí a gente não pode tolerar o privilégio disfarçado. Então, as cotas, elas vêm para incluir, trazer diversidade, não só, isso não é um privilégio, isso é uma reparação histórica necessária e que também as empresas ganham, os sindicatos ganham, as pesquisas demonstram isso, porque a diversidade, ela traz uma oxigenação, a oxigenação aqui, que a presidenta Bernadette tocou aqui no ponto, quando foi elogiar e parabenizar a doutora Dione. Gente, Olá, oi, posso voltar só 3 minutinhos para lembrar de um fato? Você lembra que uma claro, vez nós estávamos falando sobre um curso que ia nos contratar? E esse pessoal da meritocracia, eles são muito engraçados, né? Quando é para tirar do nosso, é meritocracia. Quando é para tirar do deles, não tem meritocracia. A gente tinha um currículo melhor que das pessoas e queríamos pagar o mesmo preço pela hora aula. Ué, mas vocês não são a favor da meritocracia? Agora eu tenho que ganhar menos e tenho que ganhar igual? Não, porque todo mundo tem que ganhar igual. Eu falei assim, engraçado, mas eu tive que estudar mais. A Larissa teve que estudar mais que eu. Então, não é justo. Eles mudam o discurso, né? E aí, você fica com a pecha de egoísta, né? Meritocracia quando é para tirar do seu. Quando você nadou no mar de jacaré e sobreviveu, aí tem que ser... A gente tem que socializar, todo mundo tem que ganhar igual. Dione, dá vontade de rir, mas foi exatamente isso, pessoal. Olha, eu sei que você tem doutorado, pós-doc, mas nós vamos remunerar todas as pessoas de forma isonômica, porque não vamos criar diferenças em razão dos títulos. A minha resposta foi muito obrigada, mas não tenho tempo. Bem, a gente precisa se conter às vezes. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês, pela participação do pessoal aqui no chat. O pessoal está parabenizando demais. Teve uma pessoa aqui, deixa eu voltar, só uma mensagem do Rio Grande do Sul direcionada a você, Luciane. Foi a Neuza. Agora eu me perdi aqui na mensagem dela, que ela te felicitou por representar a associação lá das mulheres advogadas do Rio Grande do Sul. Meninas, quem quiser falar alguma coisa nesses últimos minutos, senão eu já direciono a palavra final
para a nossa presidenta Elise, que promoveu esse evento, cuidou de todas as formas para que a gente não tivesse nenhum problema técnico. Muito obrigada, Elise. E aí eu vou abrir o microfone para quem quiser, senão a doutora Elise finaliza aí o nosso evento. Meninas, eu preciso agradecer imensamente, realmente, assim, que falas impactantes, necessárias, realmente, assim, reflexivas, cada uma trazendo a sua realidade, coisas assim importantíssimas, né? Até porque por vezes, né, por mais que a gente queira, a gente não tem, as pessoas não têm nosso lugar de fala, né? Então assim, eu não tenho o lugar de fala da Dione, da Noélia, eu me sinto muito representada por vocês duas. Sabe, saber assim, é um orgulho gigante saber o espaço que vocês estão ocupando, né, a necessidade que vocês fazem hoje dentro do sistema OAB. A gente sabe realmente que é um sistema cruel. É isso que a Dione colocou, pontuou muito bem, né? Eles fazem concessões, né? A gente pede praticamente uma licença para estar lá. Se não tivesse cotas, de onde eu acredito que vocês jamais teriam 3 conselheiras federais titulares na OAB São Paulo, que é um tremendo orgulho esse trio maravilha. Hã? Pode falar. Não, calma. Eu não falei que o sistema da OAB é perverso. Falei que o sistema de justiça é Tá, perverso. mas eu estou colocando que o sistema da OAB é perverso, né? O sistema da OAB é perverso, o sistema de justiça é perverso. É uma fala agora minha, então, né? Porque eu acredito que, na verdade, é o sistema em geral, ele é um sistema cruel para a mulher, né? Então, a gente realmente precisa mostrar essa competência a mais. A gente não, por exemplo, eles fazem assim, ou mulher bonita ou mulher inteligente, né? Não pode encaixar nos dois. Então, assim, é sempre ou uma coisa ou outra. Então, realmente, aí vem, você, Diane, coloca que o homem tem que ser branco, bonito, magro, alto, e é inteligente. A mulher não. A mulher, ou ela é bonita, ou ela é inteligente. Ela não consegue se encaixar nos dois, né? Então, assim, realmente, gente, eu agradeço imensamente. Eu acho que cada mulher é um mundo inteiro, né? Então, eu agradeço pela fala de cada uma. Vocês trouxeram muitas questões, pontos reflexivos para o dia de hoje, que todo dia é o nosso dia, todo dia é um dia de conquistas, lutas e vitórias. E eu agradeço a todos e a todas que tiveram o carinho de estarem aqui presente e nos assistirem ao debate. A Larissa que fez esse evento acontecer, ela sim fez esse evento acontecer, viu, Lari? Você está dando um show na nossa escola. Obrigada por isso, obrigada por cada uma mesmo, imensamente, de fazer esse evento um grande evento, viu? Então, assim, que a gente continue nosso dia 8 de março, que todo dia é 8 de março para a gente. Um beijo grande, eu acho que daqui dá para encerrar a nossa live, né, Lari? Tem mais alguma coisa aí a ser Só, dita? só dar os créditos para a querida Luciane Toes, que programou o evento comigo, e aí eu dei os demais direcionamentos. Muitíssimo obrigada, Luciane. Gente, o site da Abrat está lá cheio de material, visitem o site, a nossa escola vai sempre estar aí realizando eventos para atualizá-los, estejam nas nossas redes sociais, sigam o Instagram da Abrat, que tudo é colocado lá para que vocês saibam quais são os nossos eventos, onde ocorrerão, as datas, o que a gente vai abordar. Sigam lá o Instagram, Abratinet, e quem quiser deixar o seu arroba aqui também pode deixar, tá? O arroba, Luciane, qual é o teu? Luciane Toss. Dione, Johnny Almeida, ponto advogada. Adriana, Adriana L.S. Lamourier. Elise, Elise underline Correia. e Noélia. Noélia Sampaio, o underline ADV. E o meu é o arroba direito Larissa Matos. Ficamos disponíveis aí para qualquer questionamento que vocês tenham a fazer em relação aqui às exposições das meninas. Muitíssimo obrigada. Estou dando aqui o evento por encerrado. Obrigada a quem esteve conosco aí, a nossa audiência.
Tchau, gente. Tchau.